Exato. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A gente está começando mais um Papo na Rede. Você viu que a configuração do estúdio aqui está diferente. Estou aqui no cantinho porque eu cheguei atrasado e o Daniel Choi me colocou de castigo aqui ao lado do meu amigo Osmar Ludovico. Não, vocês ficaram bem os dois aí. Lá do outro lado do estúdio, a 40 metros daqui, Carlos Brigantin. E Osmar, bem-vindo. Obrigado por você ter tirado essa tarde para estar com a gente. Obrigado. Sempre bom ter você aqui. Bom estar junto. Aliás, sempre bom ter sua companhia. Um pouco atrasado por conta dessas. Tivemos um pequeno problema com uma das câmeras aqui do né, estúdio. O Daniel estava trabalhando para poder colocar uma imagem legal para você ver. Se você estiver ao vivo, manda o seu e-mail que a gente recebe, lê e você interage nesse assunto que a gente vai, nesse papo que a gente vai ter essa tarde. E a gente convidou o Osmar para conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E é interessante, a gente estava conversando antes aqui de entrar no ar, que a Bíblia, se eu não me engano, Osmar e Carlos, talvez seja o livro que mais influenciou o mundo ocidental, né? E talvez o mundo como um todo, assim, temos, mas sobretudo o mundo ocidental, Europa, continente americano e daí outros países por conta da influência da cultura ocidental. Talvez o livro mais publicado, né, em termos de literatura, e talvez o mais questionado e criticado hoje em dia por ser considerado, enfim, tantas coisas. E a gente está pensando em conversar nessa tarde, Osmar, sobre essa questão, como que a gente se aproxima desse livro conhecido como Bíblia Sagrada, uma vez que a gente, talvez a nossa história, tenha aprendido a conviver com ele de uma forma muito racional, fazer uma leitura muito racional. E na caminhada que a gente tem feito, junto com você, o Carlos e eu, uma das coisas que a gente tem aprendido com você, e não só a gente, tantas outras pessoas, é nos aproximarmos da Escritura, da Bíblia Sagrada, com um outro olhar, por isso que a gente está chamando. Aliás, o Dani fez um pequeno acerto na escrita, que ele colocou assim, lendo a Bíblia com o coração, mas entre o C e o olho ele colocou um hífen, porque tem, assim, tem o coração, mas tem uma oração, essa questão de uma leitura orante, em que eu percebo os meus afetos, os meus sentimentos, as coisas mais profundas de mim mesmo à medida que eu vou lendo a palavra de Deus. E qual é a sua... Começar a mudar a pergunta original, Osmar. Qual é a sua experiência? Como que você analisa assim, a sua trajetória? Desde quando você teve uma experiência de conversão a Jesus e descobriu a Bíblia, e a partir daí como que foi sendo a sua caminhada pessoal, assim, as etapas? Como que você compartilharia com a gente assim, esse caminho de descoberta com a Escritura? Osmar, antes de você falar, acho que seria interessante até as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo ao vivo aqui, se puder de repente mandar para alguém ou alguns, porque é tanta dúvida sobre o livro, né, sobre a Bíblia, e eu acho que isso poderia ser muito útil para algumas pessoas. Então, se você está lembrando de alguém que precisa de informações, manda um compartilhar aí, né, nas redes sociais de que nós estamos falando sobre esse assunto. Aqui, Lucas do Rio de Janeiro já mandou e-mail, mas daqui a pouco eu leio o seu e-mail. Osmar, desculpa, fala. Bom, acho que a gente podia começar falando um pouco como é que a Bíblia foi sendo lida ao longo da história. E as ênfases dessa leitura que, de alguma forma, influenciam a gente até hoje. Então, no início, quando ainda, antes de Nicéia, o cânon ainda não estava fechado, os pais da igreja se debruçaram muito na questão, duas questões que apareceram, era sobre a Trindade e sobre a pessoa divina de Jesus. Então, nesse primeiro momento, a leitura da Bíblia era feita em cima dessa realidade, da afirmação do Deus triuno, da divindade de Jesus Cristo. Nós lemos a Bíblia com uma herança muito grande da Reforma. A Reforma entendeu que o livro, para entender toda a Escritura, é o livro de Romanos.
E é assim que Lutero faz a reforma, usando, inclusive, o versículo que diz que o justo viverá pela fé. E Romanos nos apresenta um evangelho explicativo, forense. Tem uma lógica do juiz, do réu, da justificação, etc. Então, é uma leitura assim que é explicativa, é argumentativa, é persuasiva e é discursiva. E a reforma, então, trouxe esse aspecto de uma leitura mais racional para dentro desse ambiente da leitura da Bíblia na história. Mas se a gente pensar nos pentecostais, eles têm o livro de Atos como chave hermenêutica. É o derramamento do Espírito, isso que conta, assim, toda a trama da Bíblia. O que vai ressaltar é que o Espírito vem na nossa época e ele se derrama com poder, com dons, etc. É experiencial, né? Exatamente, na vida. A teologia da libertação é o livro de Êxodo. É o Deus libertador de um povo oprimido e escravo que humilha os seus opressores e os conduz para uma terra onde tem justiça, onde tem paz, onde tem alegria, onde tem liberdade. Se a gente pensar nos neopentecostais, a chave é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem uma série de bênçãos que Deus vai enumerando se o povo obedecesse. E essas bênçãos estão ligadas com obtenção da terra, com obtenção de bens materiais. Prosperidade. E lá, pelas tantas, o Deuteronômio 28 vai dizer que não vos colocarei como cauda, mas como cabeça. Então, a leitura, quase toda a Bíblia é interpretada dentro dessa ótica, Agora, o que é interessante é o seguinte, que para os místicos cristãos, o livro que nos ajuda a compreender as Escrituras é o livro de Cantares. Então, Bernardo de Claraval, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, João da Cruz, João Crisóstomo, eles falam e fazem comentários exaustivos sobre o livro de Cantares. O livro de Cantares é um colóquio amoroso. Ou seja, é um Deus apaixonado que está fazendo de tudo para ver se atrai o ser humano e o introduz a um colóquio amoroso. E para mim faz muito sentido isso. Embora o texto de Cantares foi dos últimos a ser reconhecido como exatamente. Como muita gente tem dificuldade com esse livro, né? Sim. Sempre, né? Porque e a ideia, então, assim, presente no Novo Testamento é do noivo e da noiva. Ou seja, é ler a Bíblia como se a Bíblia fossem cartas de amor de um Deus apaixonado que está fazendo de tudo para ver se atrai o homem, a mulher, para se relacionar com ele com afetividade. E aí a gente entende porque a Bíblia não é um livro de teologia, de moral, é um livro de biografias, é um livro poético, 2/3 da poesia, e o ensino mais profundo não é um ensino que apela para a razão, mas apela para imagens, são parábolas e metáforas. Então, em si é um livro para o coração. É um livro que chama para a afetividade. Deus é amor e o grande mandamento é amar. Então, tem uma fala amorosa. Essa fala que Deus se declara, que Ele ama, e que o homem responde, por exemplo, Davi responde dizendo: a minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja. Ou 116, amo o Senhor. Ele começa assim, né? Amo o Senhor. Ou aquela linguagem de Davi, quando ele fala no Salmo 19, daquela linguagem quase sensorial, né? De que a palavra do Senhor ela é mais doce do que o mel. Então, nesse sentido, a palavra ela revela um Deus que ama e que deseja ser amado. Esse é o grande tema das Escrituras. Então você pode ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você pode estudar do ponto de vista da teologia.
E isso vai acontecendo numa trama biográfica, onde Deus vai escrevendo a sua história através da vida de pessoas. Então, um tipo de Deus que aparece muito no Antigo Testamento é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, é um Deus que age no concreto, na vida das famílias, é um Deus que se mistura com uma família que é muito disfuncional, que é mentirosa, mas que Deus vai fazendo essa trama no Antigo Testamento, onde ele vai falando através dos profetas e preparando um povo no qual ele encarna, e aí é a palavra viva que vem habitar entre nós. Esse início de Gênesis, quando disse Deus, haja luz, esse disse é o verbo, e esse verbo, essa palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Isso significa dizer que a palavra, ela é texto, ela é informação. Mas isso não é tão importante quanto o fato de que a palavra é uma pessoa que encarna. Não é? Assim, em Cristo nós vemos Deus como Ele é e o homem como deveria ser. E é isso que trata a Bíblia, né? Dessa expressão humana, palpável, visível, de Deus, Emmanuel conosco, nos chamando a nos tornarmos parecidos com Ele, com Jesus Cristo, e temos essa... A partir do encontro. A partir do encontro, do afeto, do amor. Né? Amar a Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma. Ou seja, a Bíblia nos chama para vivermos uma paixão. E não um discurso correto. Não para decorar uma narrativa, né? Exato. Mas viver um grande amor. Né? Acho que você já respondeu a pergunta do Lucas, lá do Rio de Janeiro, que ele faz qual a visão da espiritualidade sobre a Bíblia, qual a ênfase. Ele fala de seria Romanos, Cantares ou Livro de Atos. Você já respondeu exatamente dos três, falando aqui, Lucas. Renato Flechner, lá da Mundo Cristão, mandando um abraço. Renato, um abraço para você também. Obrigado Renato. Pelo seu e-mail. O Nelson Rodrigues, aqui de Perdizes, São Paulo. Para se poder ler e entender o Novo Testamento, é preciso ter lido o Velho Testamento. E aí eu acho que tem uma coisa interessante na pergunta do Nelson, Osmar, que é assim, a gente eu acho que ainda tem muita dificuldade de fazer essa compreensão do lugar do Novo Testamento, a Antiga Aliança, a interpretação da Antiga Aliança à luz da Nova Aliança. Me parece que boa parte das interpretações que a gente ainda faz, a Escritura, elas têm um peso muito grande. Ela é veterotestamentária. Né? E aí, talvez essa dificuldade da gente fazer como você havia colocado antes, Carlos, de fazer uma leitura, interpretar Moisés à luz de Jesus. Como que a gente... Porque até o que o Nelson colocou é mais ou menos o que se pensava ou ainda se pensa de algum modo, né? Para você entender todo o histórico do novo, você precisa compreender todo o histórico do velho. Mas na verdade, se a gente for por essa linha, que é a linha que nós temos ido na verdade, né? De que todo o texto bíblico é um convite para um encontro com uma pessoa, e essa pessoa tem um nome e ela encarna. É a partir dela que a gente volta a olhar para o Velho Testamento. E aí você começa a compreender Abraão, Isaac, Jacó e outros tantos. Um convite que o próprio Senhor Jesus faz quando ele diz: examinem as Escrituras porque elas falam de mim. Levando em consideração que na época de Jesus as Escrituras que existiam é o que a gente hoje chama de Antigo Testamento. Quer dizer, esse conhecimento da história, da manifestação do amor de Deus, da maneira como que ele vai se revelando historicamente ao povo. Eu acho que isso é necessário para conhecer. O Osmar aqui, antes de entrarmos, ele estava nos levando para esse entendimento. Mas aqui eu não faço tanto essa diferença entre Antigo e Novo Testamento. Não, né? Porque quando eu leio, por exemplo, sobre Elias, sobre Moisés, quando eu leio os Salmos de Davi, eu vejo tanta intimidade desses homens com Deus quanto tinha João, Paulo, Pedro.
E muitas vezes até de uma forma mais sutil, porque esses do Novo Testamento estavam diante da palavra viva, interagindo que os com nossos que os nossos olhos viram. E esse, tem relatos assim de conversas que Moisés tem com Deus, ou mesmo Davi, ou os profetas, assim, e as orações, que você percebe assim que é a mesma fé relacional, que me coloca em relação com Deus. Então, é o mesmo Deus, é o mesmo homem. Assim, tem diferenças históricas, tem o fato do verbo ter se feito carne, mas o verbo estava lá também, de um outro jeito. E as pessoas se relacionavam com o verbo, com Deus, na sua história, na sua biografia, na sua caminhada e na dimensão do coração. Está presente aqui. Agora, Osmar, em contrapartida, há muito que se ouve hoje de aqueles que têm muitas dificuldades com o Velho Testamento, porque colocam a lente naquilo que aparentemente apresenta um Deus sanguinário, violento, que manda matar, que dizima famílias e nações, etc. Como integrar essa leitura desse Deus romântico, amoroso, que nos convida para um colóquio de amor, como você coloca, com essas expressões juizantes, vamos dizer assim. Mas acho que é uma coisa meio preconceituosa. Porque logo em Gênesis, quando começa a trama da humanidade, você tem um personagem que a gente considera abjeto, que a gente considera desqualifica, é Caim. Deus restaura Caim amorosamente. Sela ele. Caim não é condenado, preserva, né? E faz de Caim e a sua descendência os artífices de um recomeço, porque é ele que funda uma cidade, ele que tem os primeiros artesãos. Então, e não deixa que ninguém toque nele. Então, você vai vendo o Deus do Antigo Testamento, que ele tem que lidar com juízo algumas vezes, porque é um povo, imagina, naquela época, mas você percebe a ternura de Deus presente em todos os livros do Antigo Testamento. E a ternura de Deus presente no Antigo Testamento é muito maior do que o juízo, ou quando ele... Sim. E esse é um aspecto de Deus mesmo. O aspecto da bondade, da misericórdia, da compaixão é muito maior do que o aspecto do juízo sobre os rebeldes. Exato. Então, por exemplo, tem coisas no Antigo Testamento que a gente não lê, né? Por exemplo, Sodoma e Gomorra não foi destruída porque o pessoal queria abusar dos anjos. Mais tarde, o profeta vai dizer que ela foi destruída porque ela não teve justiça e não repartiu os bens. Não cuidou do pobre e da viúva. Sim. Então, a gente tem uns juízos no Antigo Testamento que não são verdadeiros. Então. Você colocou, há um preconceito e até uma coisa meio mito nesse sentido, né? De que o Deus do Velho Testamento não se parece com o Deus do Novo Testamento, né? Ao contrário, né? Ele tem uma expressão de bondade e amor que transcende. Né? Agora, Osmar, quando a gente Cuidado fala com o seu povo, assim, é uma coisa... Impressionante, né? Os livramentos, né? Não, e você pega, por exemplo, uma história de José. Tem uma ternura de Deus na vida desse homem que você não vê no Novo Testamento. E na vida dele para o resto do povo através dele. Exatamente. Né? Então, a maneira como que Deus cuida do restante. Ou daí você lê os Salmos, né? Ou mesmo Cantares, história dos profetas, né? de Elias. Na verdade, Eliseu, até na fala do... De Jonas, olha a conversa que ele tem com Jonas, né? Jonas está bravo, quer morrer. Exatamente. E ali, o Oséias apresenta um Deus, tipo, com toda a reverência, né? Corno, né? Tipo, que se submete vamos dizer assim, aquele estado do amor ou da paixão levada às últimas consequências. Então é um erro achar... Não é? É um erro terrível achar que tem um Deus no Novo Testamento e um Deus diferente no Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Sim.
Nuances são diferentes, mas é o mesmo Deus. Talvez, pensando nessa revelação de Deus de forma suprema e perfeita que acontece em Jesus, a gente vê uma severidade de Jesus 2 vezes, de forma muito clássica, muito categórica. Sim. Uma é o diálogo que ele tem com os fariseus, Mateus 23. A narrativa de Mateus é uma narrativa dura, severa, que ele faz contra aquela religiosidade, que mas é Cristo, tudo que ele pensava o Cristo deles, que né? O Jesus, que é o Jesus de Nazaré, que é doce, que acolhe, que ama e que se dá, ele tem essa fala dessa severidade. E a outra é quando ele entra no templo e encontra os mercadores lá e faz um negócio, e vira a mesa. Então eu acho que você está querendo colocar, Osmar, que nós encontramos ações de justiça e de julgamento de Deus no Antigo Testamento, mas muito mais de ternura, de afeto, de cuidado, assim como a gente vê na revelação dele, que vem em Jesus, isso daí. As ações de misericórdia, de cuidado, de acolhimento, de graça, elas são superabundantes. E mesmo de Jesus em relação a estes, a quem ele chamou de víboras, né, e sepulcros caiados, a quantos ele recebeu, né? E aqueles que os procurou, ele nunca recusou, na verdade, né? De acolher, né? E os discriminados, né? Daqueles dias, quer dizer, acolhia. Alguns até ele recebeu à noite para que os caras não fossem denunciados. Né? Mas isso mostra como nós lemos a Bíblia seletivamente. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha bom e bonito. E quando a gente faz isso, a gente acaba lendo a Bíblia, mas a Bíblia não nos lê. Sim. E aí, essa coisa muito seletiva. Osmar, então aí cabe uma questão, né, para todos, né, de repente, que é o você mesmo tem nos ensinado ao longo dos anos, o como ler a Bíblia. Quer dizer, qual é o jeito mais correto, quer dizer, se é que existe, né, esse tipo de expressão de como ler a Bíblia. Deixa eu completar uma coisa do Carlos, que é assim, a gente tá tendo um olhar hoje sobre se aproximar da Bíblia como um encontro. Aí eu fiquei pensando assim, um encontro de amor, um encontro que é de afeto. Eu fiquei pensando, por exemplo, namorar não tem técnica. A gente namora, né? A gente até pensa e se prepara com algumas coisas, mas uma relação de namoro, de enamoramento, ela está muito além do que uma técnica. E aí, dentro dessa pergunta do Carlos, quer dizer, nós aprendemos, de certa maneira, a fazer uma leitura da Bíblia através de técnicas. E, inclusive, Osmar, uma prática, um exercício de leitura bíblica, que é, por exemplo, a Léxio, me parece que hoje ela está virando mais uma técnica. E levada para, às vezes, alguns grupos ou para igrejas, como assim, temos mais um pacote aqui para a gente desfrutar, né? Um pacote de técnicas e métodos e tudo mais, né? Enfim. Então, assim, dentro da pergunta do Carlos, os e-mails que estão chegando, eu vou ler, aguenta a mão aí. Mas como é que fica essa questão do como e como que a gente considera as possibilidades de leitura, de encontro? Eu acho que a gente tem uma tradição que está sendo relegada cada vez mais, que é a leitura devocional das Escrituras. Ou seja, leitura das Escrituras como forma a desenvolver essa amizade com Deus. Ou seja, ele me fala e eu falo com ele. E então, nesse sentido, a Léxio nos ensina uma coisa extraordinária, é que a oração é a resposta da leitura bíblica. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus que me chama, é Deus que fala. E à medida que ele fala, ele revela algo dele, revela algo sobre mim e me convida para conversar sobre isso. Então, isso está presente na história da igreja. Eu lembro que tinha horas silenciosas. Ninguém mais fala sobre isso. Os retiros, né? Os acampamentos, se tinha esse tempo. Que era assim, a sós com Deus, né? Exato. Alguma coisa essa. A gente dava os nomes, mas a ênfase era essa questão de se aquietar um pouco. A oração silenciosa eu ainda peguei esse tempo. Tinha nos acampamentos. Tinha uma prática de oração silenciosa. Exatamente. Então é isso. É ler a Bíblia fora do público.
Acho que Jesus fala uma coisa muito interessante. Quando você e fora do púlpito também, entra né? no secreto. Não é para fazer um estudo, não é para ganhar alguma coisa. É para os que o amam. Né? Não é para uma elevação espiritual, para me fazer um sermão, para uma frase de efeito, mas para cultivar uma relação. Né? Então, é uma leitura no secreto, é uma leitura sem pressa, calma. E é uma leitura que necessariamente passa pelos afetos, não só pela razão, pelo cognitivo, pela doutrina, mas que leva você a poder dizer tu és o amado da minha alma. Então, e acho que isso é muito lindo, porque quando Pedro traiu Jesus, ele se encontra e Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Ele leva para o afeto, né? Ou em Efésios, né? A carta no Apocalipse de Efésios, que é a igreja mais madura do Novo Testamento, ele fala: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, você já não está mais apaixonado. A queixa é essa, né? Então, você não me ama mais. Então, diz respeito à saudade, a desejo, a afeto, a alma que se une, né? Porque se você pensar na trama bíblica, a trama bíblica é o seguinte: é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma eterna comunhão de três, que cria um outro menor, mas com a mesma capacidade de vínculo e de afeto, e que os convida a fazer parte. Assim como tu és um em mim, ó Pai, sejam eles um em nós. João 17. É isso. A trama bíblica toda. Essa é a trama bíblica. Tá, tem a Torá, tem não sei o quê, mas é isso. É a Trindade amando e chamando de volta para casa para fazer parte dessa eterna comunidade. Isso está na boca dos profetas, dos isso reis, salvação, dos juízes. Isso é o grande mandamento. Nisso serão conhecidos meus discípulos. Isso. Então, ela desemboca em relacionamento. É uma trama de amor. Em relação, né? Em relacionamento. Posso ler os e-mails aqui que chegaram? O Alan e-mails. Correia, lá de São Bernardo, ele conta que meu pai conta que quando ainda era garoto, na década de 50, em Minas, seus amigos passavam distante de uma casa que havia na fazenda. O motivo, diziam que naquela casa tinha um livro preto chamado Bíblia. Enfim, os mitos aí da coisa. Tiago Venâncio. Olá, amigos, é muito bom estar com vocês. Há quem defenda que deveríamos ler só o Novo Testamento e esquecer o Velho e vice-versa. Tal. Deixa eu ver algumas igrejas. Acho que o Osmar já falou um pouquinho disso. Luciana Rocha de Santos, obrigado por investir o tempo de vocês em programas como esse. Obrigado, Luciana. Obrigado por você estar aí acompanhando a gente. Tem um texto aqui que eu achei que é uma pergunta que é muito interessante, que é aqui o Nelson de novo de Perdiz. Eu tenho dificuldade de achar na Bíblia respostas que tenham a ver com a nossa vida atual, com todos os problemas, com toda a violência do nosso dia a dia. Por onde tenho que começar? Aproveito para mandar um abraço ao Carlos Brigantin, meu querido amigo. Está dado, Nelson. Mas é uma pergunta prática, Osmar, muito interessante. Como que a gente atualiza, se é que a gente pode dizer assim? Como que eu olho para esse mundo de hoje? O Karl Barth, se eu não me engano, ele que tem uma frase que ele diz o seguinte, que o cristão deve ser aquele camarada que tem uma Bíblia em uma mão e na outra mão ele tem um jornal. No sentido de ele olha o site do dia, né? Ele tem isso, ele tem um site lá aberto, vê o que se passa no mundo, mas ao mesmo tempo ele tem na outra mão a Bíblia, no qual ele encontra a palavra de Deus. Como é que respondendo essa pergunta do Nelson aqui, como que nós fazemos... Pergunta, né? A dificuldade dele é de como que eu tenho dificuldade de achar na Bíblia respostas que têm a ver com a nossa vida atual, os problemas, violência, enfim, por onde eu começo? Como é que eu faço essa leitura que ao mesmo tempo ela é devocional, mas ela me localiza no meu tempo, no meu espaço? Qual a resposta, né, que a Bíblia tem para esse tempo, né? Pode parecer meio simplista, né? Mas eu diria que a resposta é um chamado à conversão. Começar em mim. E lidar com a violência que está em mim. Lidar com o descaso que está em mim.
lidar com o ceticismo e a falta de coragem que está em mim. Né? E, assim, o meu problema não é o mundo, sou eu. Porque o mundo sempre foi assim, não é hoje. Hoje, claro, é mais fácil, porque a notícia corre rápido, né? Mas o mundo é o mundo desde sempre. Então... Você me fez lembrar uma historinha do Chesterton, que era um jornalista no começo do século XX na Inglaterra, e um jornal lá de Londres pediu para ele escrever um texto. Eles estavam pedindo para vários autores importantes fazer um texto assim: qual é a sua visão dos problemas do mundo contemporâneo? Isso em 1910. E o Chesterton, com toda aquela ironia britânica, ele escreveu assim: prezados senhores, minha contribuição, eu. Tipo assim, qual é a questão problemática do mundo contemporâneo? Sou eu, né? Eu sou essa pessoa. Porque primeiro a nossa própria maldade. Primeiro eu começo a encontrar respostas para o meu desespero, para a minha inadequação, para a minha ambivalência, para o meu pecado. E a partir disso, então, eu posso, quem sabe, trazer uma pequena contribuição para que esse mundo seja melhor. Sim. Né? Sim. Agora, tem uma outra coisa que eu queria levantar aqui sobre a Bíblia, é o seguinte, que a Bíblia, ela é um livro universal e é um livro eterno. Isso significa dizer o seguinte, que todos os personagens que estão nas Escrituras, eles representam todos os homens. Quando Deus está agindo com Moisés, ou está agindo com Pedro, ou está agindo com Elias, todos nós somos representados ali. Quando Deus está curando o menino endemoniado, ou está dizendo quem nunca pecou, atire a primeira pedra, nós estamos ali, todos nós. Então, assim, porque ele é uma Bíblia, porque ele é um livro eterno, essa palavra, ela não está presa no espaço e no tempo. Ela se reatualiza agora. Ela fala comigo como Deus estivesse falando com quem quer que seja que está na história, nas biografias das Escrituras. Ela não está presa. Então eu não leio a Bíblia com um recuo de 3.000 anos, 4.000 anos, de uma coisa que aconteceu lá no Oriente Médio. Eu leio a Bíblia como se ela estivesse acontecendo aqui e agora. Ou seja, Cristo, ele está no nosso meio. Ele está falando. E ele fala, por isso que ele é universal, a todos os homens, e ele fala, essa é a maravilha da Bíblia, dentro do texto da Bíblia. Então, se tem alguma fala de Cristo que é fora do texto, seja anátema. Então, é ler a Bíblia. Então, por exemplo, se eu estou lendo, sei lá, a parábola do filho pródigo, aí o Henry Nui escreve magistralmente isso. Sim, precioso. Porque eu sou, ao mesmo tempo, o pai, filho mais velho, né? E o pai. Está acontecendo agora aqui. Está sendo reatualizada. E o mesmo impacto dessa história, que é uma história, né? Lá, não está preso ao texto e aquele... Ela reverbera e acontece comigo hoje, que agora eu volto para a casa do pai, ou eu falo, não vou voltar, se eu preferir o outro, ou eu sou o pai, que vou amar um menino que não merece. Então, na verdade, tem essa dimensão. O convite, como nós outro dia falamos sobre a Eucaristia aqui, né, quer dizer, quando Jesus monta a mesa da ceia, o convite é para a humanidade, né? A humanidade está ali. Exatamente. Não eram os 12 amigos. Nós assentamos à mesa. Nós estávamos assentados à mesa. Isso. Né? Individualmente e a humanidade ali. Mas nós também traímos Jesus. Nós traímos Jesus. Nós também negamos, nós também. Você lembrou a palavra? Pegamos em pedra para jogar na mulher adulta. Você lembrou no colo dele. Você lembrou as palavras? Isso, a Bíblia faz esse. Você lembrou da parábola do filho pródigo? Eu diria assim, que de todas as parábolas, nós somos todos os personagens. Exatamente. Nós encarnamos nós todos. Cabemos. Na parábola do samaritano. Ou seja, não está preso nós somos o que rouba, o texto e a época. Exatamente. Acho que isso faz muito sentido, até para voltar ao Nelson, não é? Que é um amigo querido de muitos anos, e dizer, e afirmar, ou reafirmar o que você disse. Eu entendo que a leitura das Escrituras, ela se atualiza a partir de mim.
Não a partir do contexto, a partir de mim, do que é que ela, ou para que é que ela me chama. E o quanto eu estou disposto a me entregar a esse convite de amor, né? Ao encontro. Não é? Carlos Apache, diretamente de Milão, na Itália, mandou um abraço pra gente, tá vendo? Essa é a internet. Tiago Coelho. Infelizmente, alguns aplicam a hermenêutica de um texto da Bíblia, a personalidade do líder da igreja, e que derrama sobre o povo essa visão pessoal dele. Alguns se sentem o Moisés do povo, outros o Davi. Como se libertarem dessas visões que viram dogmas da igreja? E o Dirceu também está pedindo... Vamos responder já. Desculpa, Não, o Dirceu Cardoso de Curitiba, cada um da gente poder compartilhar um pouco da experiência devocional diária. Mas a pergunta do Tiago, eu acho que tem uma coisa que você vai falar, Osmar, antes, como que hoje a gente está terceirizando a leitura da Bíblia, a experiência desse encontro, quer dizer, eu vou no culto, eu vou na igreja, ou tem um cara lá que ele vai ter essa experiência de ler, interpretar, né? Exato. Nós estamos trazendo de novo essa figura sacerdotal. Infelizmente, eu acho que a reforma ela não lidou com o sacerdócio universal dos crentes. Nós continuamos católicos. Tem sacerdotes. Nesse sentido, católicos romanos. Igual. E às vezes pior, porque o sacerdócio católico já é um sacerdócio... Lá eles jogam limpo. Não, assim, ele tenta se adaptar ao... Nós somos sacerdotes do Antigo Testamento. Toca o chofar, tem a figura do levita. Tem estola, É um retrocesso. Daqui a pouco vai começar a sacrificar bicho lá, né, alguma coisa. Ou seja, nós não precisamos de intermediários nem para ler a Bíblia, nem para orar, mas cada um no seu coração é templo do Espírito Santo, tem o santo do santo dentro de si mesmo, e assim, o véu foi rasgado e pelo sangue de Cristo nós temos um novo e vivo caminho para entrar confiadamente na presença do Senhor e se relacionar pessoalmente com Ele, sem sacerdotes. Todos e qualquer um. Qualquer um. Todos e qualquer em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer dia. Não é? Isso é um negócio maravilhoso, né? Não tem que ir na igreja ouvir alguém Total. Mas aí entra aquilo que o Fernando tem batido na tecla, que é muito interessante, que é aquilo que eu mesmo também tenho chamado de mercado religioso, né? O mercado, ele utiliza a Bíblia. Aliás, a Bíblia é uma das mercadorias assim mais vendidas nesse sentido. Né? E utiliza o livro, né, como manual para gerir esse mercado, né? Para imprimir algum tipo de valor a esse mercado. Né? E você tem que estar debaixo da cobertura do pastor tal. Mercado. E ler com as lentes dele, né? Exatamente. Que aí eu acho que a gente perde essa possibilidade, Osmar, de ter a minha experiência do encontro. Porque eu terceirizo, inclusive, o encontro que o camarada tem, se é que ele tem lá com a leitura. Tem umas coisas, né, assim, que a gente faz, essa intermediação, por exemplo. Desculpe, eu vou falar porque tem que falar, mas assim, não tem dirigente do louvor. O único dirigente do louvor é Cristo. É verdade. Então é o seguinte, durante séculos a igreja é uma nave onde lá na frente não tem nada, tem uma mesa. O púlpito era deslocado à esquerda. E o coral estava atrás, meu. Sim. Se você falar em colocar a banda de louvor lá atrás hoje, você vai tomar um cacete. Isso que eu vou falar, Osmar. Assim, para mim, a banda e o dirigente atrapalham o meu louvor, não me ajuda. Porque eu falo, dá licença, por favor. Deixa eu adorar, né? Jorge Camargo acabou de mandar um e-mail. Aqui, ó. Não, Jorge Camargo. Jorge, obrigado pelo seu e-mail. Meu mais profundo respeito à contribuição do Osmar para uma espiritualidade sadia e relevante. Tá aí, Jorge Camargo. Obrigado, Jorge. Nosso poeta e músico. Audiência de altíssimo nível. Exatamente. Jorge Camargo. Milão. Tem gente de Milão. A Silvana Pavan deve estar assistindo a gente lá da Suíça, mas ela fala assim, eu sempre assisto, fico quietinha, mas bem-vinda se você está aí. Mas, assim, pegando esse gancho, essa crítica, né,
E a gente não está aqui para ofender ninguém de forma alguma. Ele está falando essa coisa do sacerdócio. Mas com reverência mesmo. E a gente está aqui já quase há 1 hora, viu? Mas pegando essa fala... Não, nós começamos um pouco mais tarde. Eu sei, quase 1 hora. Vamos dar um tempo. Vamos lá. Pegando essa fala e a figura dos dirigentes, e aí nós entramos, os tais pastores também, quer dizer, nós adoramos o microfone, né? Todos... A gente tem um gosto, né, pelo microfone. Mas tem pastor que não tem título de apóstolo, mas tem alma de apóstolo, viu, Osmar? Tá cheio. Mas aí, assim, eu volto ao que nós começamos, que para mim é o que mais me cativa, de que, já que é assim, ok, né, e parece que às vezes não dá para você ficar brigando com isso a vida toda, mas que estes irmãos e irmãs, e nós mesmos, não é, conduzíssemos aqueles que estão conosco em encontros e reuniões ao encontro. Exato. A esse encontro amoroso, a esse encanto, a se fascinarem pelo Deus eterno, e não só todo-poderoso, mas amoroso. Quer dizer, ok, já que é assim, não é? Que qualquer reuniãozinha tem que ter alguém, tem que ter alguém para dirigir alguma coisa, e não precisa, mas já que é assim, quer dizer, que nós sejamos facilitadores, né, para que este encontro aconteça. É verdade. Não de se desenvolver amor, afeto, paixão e loucuras amorosas pelos que dirigem, não é? Que aí vira essa tietagem, esses fãs-clubes. É a figura do palco, né? É, a figura do palco. Mas assim, ser esse facilitador, não é? Que eu falo isso, há quantos anos eu te conheço? Há mais de 20 anos. E você, para mim, tem sido um desses. Facilitador. Eu acho assim que me ajuda muito Silvana mandou um abraço. 2 falas de João Batista. João Batista, na palavra de Cristo, não teve ninguém como ele. Como ele, né? Mas ele fala 2 coisas assim, que me norteiam no ministério. Primeiro ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus. E depois ele fala: convém que ele cresça e eu diminua. Pronto. Se ficar com isso já está bom. Acabou. No ministério. Acabou. É ele o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. E eu não sou eu. Eu estou me retirando. Esse cara não sou eu. Esse cara não sou eu. Então, sim, tipo assim, quando João me batiza, não sou digno. Eu, Senhor, né? Quer dizer, esse até uma fala sua, né, assim, esse espanto do João é que deveria nos acometer, né? À medida que Deus nos chama para alguma coisa, né, do dia assim, que espantou Gideão, que espantou Moisés, que espantou Elias, né, que ficaram diante da convocação do Senhor, espantou Isaías, né, ai de mim, não é? Quer dizer, que a gente não se envolva nesse convite como se nós fôssemos a última cocada do pacote, como diz. Deixa eu só falar uma última coisa sobre a palavra, que eu acho importante. É o seguinte: quando Jesus vai falar sobre a palavra, ele conta a palavra do semeador. Prepara a terra. O Dani está mandando recado. Ou seja, é uma semente que cai no nosso coração. Então, a ideia é que esse coração precisa estar vulnerável, fofo e receptivo. Senão, cai à beira do caminho, cai em espinho. Ele está disponível, ele está receptivo, ele está aberto. E uma vez que essa semente cai, ela fica aí no escuro um bom tempo, como se nada estivesse acontecendo. Né? Mas ela nos fertiliza de algo novo, da vida de Cristo. Tem caminhos para afofar o coração, Osmar? Tem. Para receber essa palavra? Eu diria que o silêncio é fundamental. Né? O silêncio como uma escuta mais profunda, um silêncio que está alinhado com a cruz, onde tem esse quebrantamento. O quebrantamento e o silêncio, acho que tem a ver com essa terra fofa. Esse ai de mim, né? É isso aí. Vamos acabar a fraqueza mesmo, o nosso papo. A fragilidade, né? Vulnerabilidade. A vulnerabilidade. O Dirceu colocou aqui: se vocês permitirem, gostaria de ouvir a experiência de vocês 3, como vocês fazem suas leituras devocionais diárias, como é esse processo. Grande abraço, Dirceu Cardoso. Não tem
vai fazer e vai experimentando e vai descobrindo, né? Não tem uma receita, não tem uma fórmula. Eu já mudei várias vezes. Alguém pergunta, já mudei várias vezes, assim, durante a vida, né? Alguém pode perguntar, mas como que eu olho no secreto? Eu sei lá, entra no secreto e descubra. É secreto? Se tranca, fica ali. Fecha o quarto, né? Cada um assim, E nem seja o seu próprio público, né? Daquela coisa, eu entro no secreto, mas eu falo, pô, senhor, eu estou aqui, como que eu sou muito bom. Uma coisa, talvez eu diria pro Dirceu assim, né? Que é o que nós estamos falando aqui, que você nos falou. Eu diria para ele assim: pare de ler a Bíblia para os outros. Leia o texto para você. Eu leio hoje, eu leio para mim. E mesmo tendo que pregar, mesmo tendo que ensinar, mesmo tendo que repartir a palavra, compartilhar o Evangelho, primeiro, a minha leitura hoje, primeiro e quase exclusivamente hoje, é para mim. E ler a Bíblia. Leio para mim. A favor de nós, ler a Bíblia contra nós. Né? Para mim, a favor e contra. Exatamente. Mas ler, né? Tem uma coisa que às vezes me ajuda, talvez compartilhando assim de forma mais específica e prática, né? Que é a sequência de textos, Osmar, do Evangelho Cotidiano. Né? Quer dizer, para quem está nos vendo, tem um site e você pode se inscrever lá. Você pode comprar também um devocionário lá na Paulinas. O que eu acho muito bacana da maneira como que ele organiza é assim, essa disposição dos textos, e geralmente é um texto do Antigo Testamento que faz um vínculo com um dos Salmos e que tem um vínculo com os Evangelhos. Sempre tem uma leitura dos Evangelhos. Então, geralmente são 3 textos por dia, do Antigo Testamento, um Salmo e um dos Evangelhos, e no sábado e no domingo ele acrescenta um 4º texto que geralmente é uma das epístolas, né? Mas o que eu acho muito bacana é esse alinhamento que ele faz de uma temática em que a gente percebe assim como que é essa integridade da Bíblia. Então, geralmente é o que eu tenho usado numa leitura diária. Agora, não de forma presa e é só isso. Tem dia que eu não estou afim de ler aquilo lá e vou ler outra coisa. Ajuda mas tem sido muito interessante. E é uma liturgia universal, né? No mundo inteiro. Sim, vários cristãos. Até a comunhão. Né? É Evangelho Cotidiano com QU.org. É um site, você pode receber por e-mail e aí você tem as referências. Enfim, é uma coisa prática que tem me ajudado nesse sentido de fazer essa leitura. O que nós fizemos aqui foram alguns exercícios de tentativa de elucidar, assim, né? Até uma dica, né? Você falou do cardápio, eu falei do convite de casamento, né? Porque Osmar disse que o texto bíblico, a Bíblia, né? É um convite a um encontro. Cartas de amor. São cartas de amor a um encontro. Então, assim, eu recebo um convite de casamento e vou para a festa ou para a celebração, e lá eu me encontro com o noivo, a noiva e os convidados, e eu me relaciono com eles e não mais com o convite. Ou na mesa do restaurante, como hoje, a gente ficou olhando lá o cardápio, escolhemos o que íamos comer, né? A foto está no Facebook, inclusive, né? E depois a nossa relação foi saboreando a comida e não mais com o cardápio na mão. Não é? Então esse convite que as Escrituras nos fazem para essa relação de amor, né? É para que num determinado momento haja essa encarnação do amor. É para encontrar a palavra viva, né? Exatamente. A palavra que está escrita nos nossos corações e não mais no papel. Exatamente. Já acho que eu queria falar uma última coisa, é o seguinte: às vezes a gente faz um programa como esse aqui e a gente assume uma atitude meio professoral, verdade. Mas eu queria dizer que eu sou um pequeno aprendiz, que eu estou aprendendo, tem muita coisa que eu não sei. E acho que até hoje eu me exaltei um pouco assim para falar algumas coisas que eu... Não foi não, estou retornando a minha insignificância. Então vamos lá. De mãos dadas nós voltamos ao nosso devido lugar. Daisy, você vai chegar em casa, fica tranquila que a Isabel vai, como foi? Foi muito boa a conversa, tá joia, mas coloca o lixo lá porque o zelador vai passar, ela vai te colocar no seu devido lugar. Aliás, um abraço para a Isabelle. É verdade. A Daisy aqui de São Paulo mandando uma mensagem para gente, sendo abençoado, obrigado por disponibilizarem esse papo tão agradável, Deus abençoe vocês.
A gente queria incluir o Dani nessa roda, que está lá atrás, dificilmente aparece. Sempre. Mas que põe o programa no ar. Elvis de São Bernardo, olá. O Osmar tem que ir no Koinonia uma semana sim, outra não. Subiu a bola dele de novo. Verdade. Vou negociar meu cachê aqui. E o Nelson aqui de Perdido. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Acabei ficando fã de vocês. Obrigado, Nelson. Que bom. Começar, terminar. A gente queria agradecer, Osmar, por você ter vindo. O Osmar, eu sei que isso era para ter falado no começo. A gente ia começar com esse papo. O Osmar, ele é um camarada que tá aqui em São Paulo já faz um tempo. E tô falando porque já faz um tempo que você morou em Curitiba, depois foi para João Pessoa, Lauro de Freitas, e aí você voltou para São Paulo. O Osmar, junto com a Isabelle, faz uma série de encontros para casais, encontros para pessoas não casadas, encontros de espiritualidade, e os cursos do Osmar, que são 10 encontros por ano com um grupo fechado. Você pode encontrar o Osmar no Facebook. Eu acho que é mais fácil de você se atualizar dos encontros que tem, que ele sempre atualiza lá. A gente também tenta divulgar, mas coloca Osmar Ludovico no Facebook e que você fica sabendo de uma série de encontros, de falas, de vivências que o Osmar faz. Eu recomendo sempre, por já ter aproveitado e crescido bastante nisso daí. Então, Carlos também, é sempre bom. E a fala do Nelson é isso aí. Semana sim, semana não, amigo. Pessoal, até a próxima quinta. Tchau, obrigado. Se Deus permitir. Daniel Choi, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, amigo. Até mais. Tchau. Tchau.